Bom, primeiro, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, com os colegas da Sinqia, da Torque, também aí com o Murilo da Darwin, nesse tema super bacana que é a questão de digitalização, transformação digital. Bom, meu nome é Rodrigo Barros, eu sou responsável pela parte de inovação, marketing e estratégia na Zurich, e uma das minhas missões na Zurich, desde que eu ingressei há 3 anos, é ajudar a companhia na sua modernização, e isso passa obrigatoriamente pela digitalização da companhia, que é o que nós vamos falar aqui. Rapidamente, minha experiência, na verdade, em sua grande maioria, é no mercado financeiro, e eu me juntei ao mercado de seguros e também à Zurich, que é a empresa que eu sou diretor hoje, exatamente para esse desafio de digitalização e inovação. Não, perfeito, é tudo muito interligado, agradeço aí o Murilo também, acho que tem 2 coisas que o Murilo falou que são muito legais, né? Uma é você ser orientado pelo cliente, vou falar um pouco disso rapidamente, e outra é você tem que ter ajuda, seja de uma startup, você não consegue inovar ou modernizar uma companhia sozinho com o seu processo interno, por mais que você já tenha alguma cultura de mudança. Bom, deixa eu dar para tangibilizar, deixa eu dar um exemplo do que a gente fez na Zurich, e aí, obviamente, que aqui o Torque nos ajudou como consultoria, foi fundamental um trabalho que a gente fez em 2018, junto com o Torque. Mas primeiro vamos dar um contexto, né? Quer dizer, quem está falando aqui é uma pessoa, um executivo da área de seguros. Seguros é a indústria mais conservadora, com certeza, do segmento financeiro e uma das mais conservadoras de qualquer outro segmento. Daí a transformação é relevante. Nós somos um grupo que tem mais de 100 anos de idade. E como é que a gente se moderniza, né? Então, contexto de um grupo de seguro. Primeiro, o seguro como produto ou negócio, ele é naturalmente um produto que tem baixo contato com os clientes. Então, me explico, normalmente você fala com a seguradora quando você compra um seguro ou quando você renova o seu seguro, né? E se alguma coisa acontecer, que é o sinistro, você precisar acionar o seguro, que você bateu o carro, foi roubado, quebrou o seu celular, roubaram o seu celular, você vai até a seguradora. Mas, na média, um cliente fala pouco com uma indústria de seguro. E um outro ponto também que é relevante é a distribuição dos produtos de seguro. No Brasil, todos os produtos de seguro são vendidos através de algum distribuidor, seja um corretor tradicional, seja uma grande rede varejista, ou seja um banco, por exemplo, né? Então, você também, e isso não é pejorativo, quer dizer, o corretor e os intermediários são um papel fundamental para distribuir o seguro no Brasil. Mas isso coloca um segundo nível de dificuldade, que é você não ter acesso direto ao cliente como você poderia e nem na quantidade que você gostaria. Entra aí mais um ator que tem que entrar no jogo da transformação e digitalização, que é o parceiro, ou o distribuidor, ou o corretor. Especificamente da Zurich. A Zurich é uma empresa multilinha, multiproduto no Brasil, mas apesar dela fazer negócio em todas as linhas, com todos os tipos de clientes, sejam indivíduos ou empresas, nós somos, como um destaque que nós temos no Brasil, nós somos líderes em garantia estendida e proteção de celular. A gente tem em torno de 40% de participação no mercado de garantia estendida e de roubo, furto e dano de celular. O que isso significa? Escala. Talvez nós sejamos os maiores consertadores ou compradores de celular no mercado. Para você ter ideia, a gente tem cerca de 15 milhões de clientes. Quando a gente fala em apólice, muito mais que isso. A gente tem desde uma garantia estendida de um secador de cabelo para o 2º e 3º ano, até uma garantia estendida para um sofá, para uma televisão, e o furto, o roubo de um celular da Apple, por exemplo, que são caríssimos, de R$8.000. Então, a gente tem de tudo. Então, para a gente tem essa complexidade de ser uma indústria de seguros, que é um ambiente um pouco mais complexo para digitalizar, e a gente tinha necessidade, pela nossa operação, de ter uma quantidade muito grande de clientes e obviamente, atendê-los. Né? Para a gente não era uma opção ter uma digitalização ou uma maior modernização da companhia. Bom, como é que a gente saiu dessa? Já pegando de novo o tema do Murilo, a gente foi buscar ajuda, nesse caso foi o da Torque, em 2018, e aí acho que a gente acertou muito com a questão do cliente. Né? Então, a gente foi ouvir o cliente, a gente fez isso de 2 formas. Né? Uma, quem fez para a gente foi a Torque, que foi a jornada do cliente. O que é a jornada do cliente?
é um método, normalmente as companhias olham os seus processos internos, o processo só de sinistro, o processo só de venda, mas não olha do início ao fim todo o processo da experiência do cliente. Então a gente fez isso, a gente já fez algumas jornadas, a primeira foi com a Torque no processo de roubo e furto celular, que é onde nós somos líderes no Brasil, e foi realmente incrível, ele deu para a gente todo o norte das possibilidades que a gente poderia ter, ou seja, onde estavam as dores do cliente, onde a gente precisava melhorar, o que a gente estava fazendo de bom, o que a gente não estava fazendo de bom. E é um método super legal, é um método design thinking moderno, ele vai desde entrevistas com todas as pessoas que participam, com os parceiros de negócio, com os clientes, até o entendimento dos processos internos. No final do dia, você chega com o que é o seu processo hoje, do ponto de vista do cliente, e o que você pode fazer. E dentro do que você pode fazer, você tem diversos projetos ou oportunidades que você pode seguir em frente. Então, esse foi um grande norte, a gente teve um grande mapa. E mais que isso, né, dentro da jornada do cliente, todos os pontos de contato com o cliente tinham uma mensuração emocional. Ou seja, a gente sabia onde o cliente estava indiferente com o processo ou onde ele estava completamente alterado no seu emocional ou no seu comportamento, como, por exemplo, quando ele bate no carro, ou nesse caso, como eu falei, quando ele teve seu celular roubado. Então, isso é uma diferença enorme. Com base em todo o modelo a ser seguido e com todos os projetos que apareceram derivados dessa jornada, foi que a gente pegou o norte para seguir. Então, receita de bolo não tem, mas a gente pegou o norte para não errar junto com o nosso cliente. Outra coisa legal, que também permeia o cliente, a gente, desde o começo, e a gente vem fazendo isso desde 2017, a gente colocou a captura de opiniões, né, os feedbacks dos clientes em todos os projetos. Né? A gente usou o método do NPS, que é o Net Promoter Score, que você pergunta se o cliente recomendaria a Zurich. O T significa transação, ou seja, todo ponto de contato com a Zurich, a gente pergunta para o cliente se foi bom, se não foi bom, e pede mais informações. Pra você ter ideia de como isso avançou, e isso tem sido riquíssimo para a gente evoluir, no ano de 2019, a gente teve 60 mil feedbacks dos clientes. Só para você ter uma ideia, a gente até estava brincando internamente, para você fazer uma pesquisa de intenção de voto no Brasil para presidente da República, normalmente as pessoas ouvem de 2.000 a 2.500 pessoas. A gente teve 60 mil feedbacks no ano passado. Isso é valiosíssimo. E o negócio é muito levado a sério. Então, para você ter ideia, o peso da minha remuneração variável do TNPS é 30%. Do meu chefe, que é o CEO da companhia, é 20%. A nota da Zurich no Brasil como performance é 20% atrelada ao TNPS. Ou seja, a gente não está usando só como uma ferramenta, a gente está usando como o sangue no jogo. Então, isso ajudou muito. E com base em todas essas visões e inputs, a gente fez uma série de projetos. Então, para tangibilizar um pouco aqui e não ficar muito no teórico, a gente tinha predominantemente o processo, vamos falar especificamente do processo de celular, roubo e furto, onde a gente é líder junto com garantia estendida. A gente tinha contato com o cliente predominantemente por telefone, muito pouca coisa digital, e o cliente às vezes demorava semanas para receber o celular de volta, seja para consertar ou, no caso, ele foi roubado, para receber um celular novo. Pô, isso era inaceitável, né? Quem é que fica com o celular hoje mais do que 2 dias? Pior, imagina um motorista de aplicativo ou um profissional liberal que tem toda a sua cadeia de contatos para marcar suas consultas no seu WhatsApp. Então, a gente fez todo um projeto onde hoje o cliente não precisa acessar o telefone, ele entra nos portais da Zurich e ele mesmo abre o processo de sinistro, fazendo um upload de 2 documentos que são simples. Aí, por baixo desse processo, a gente criou um processo de inteligência artificial onde 50% dos pedidos são aprovados online, através de todo um algoritmo que verifica, inclusive, fraude e características específicas dos sinistros. Né? A outra metade é respondida em horas ou, no máximo, até o dia seguinte. Só casos muito difíceis demoram mais do que um dia. Aí a gente lançou um chatbot, que é 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, para que você acompanhe o processo ou possa ter mais informações do que está acontecendo. E para as pessoas que têm grande urgência, a gente criou o que a gente chamou de Z-Voucher, que a gente emitia na hora, via SMS ou e-mail, um voucher para o cliente, que nada mais é do que QR Code, para aquele que tem muita pressa, ele corria na loja, por exemplo, na Via Varejo, né, que é o nosso parceiro, na Casa Bahia ou no Ponto Frio,
com aquele voucher na tela do celular e imediatamente ele buscava um outro celular. Aliás, ele poderia até comprar o melhor botando um pouco mais de dinheiro ou, eventualmente, um menor, se fosse o caso. Então, tudo isso foi com base nessa experiência. E, obviamente, para a digitalização, a gente também criou um espaço do cliente completamente digital, onde o cliente também pode escolher o celular e escolher o endereço que ele quer que o celular seja enviado, né? Isso está entrando agora no próximo mês, já está completamente pronto, só não entrou porque com o tema da pandemia, os nossos parceiros estão ainda muito focados na venda e na gestão das vendas, né? Mas também está pronto. Seguro de automóvel, mais alguns exemplos. A gente tem a inspeção do carro online, ou quando o cara bate também digital, a gente manda um link para o cliente, ele mesmo tira a foto. As comunicações são predominantemente digitais, a gente tem os portais também, e a gente lançou, há um ano já, um aplicativo chamado Zurich Driver, que ajuda o cliente a dirigir melhor. E também a gente recompensa o cliente nesse caso. Então, se o cliente for um bom motorista, ele pode ter até 25% de desconto na renovação do seguro. Enfim, se não diretamente, mas indiretamente, todas essas ações ou implementações digitais que nós fizemos foram norteadas por essa visão do cliente, da jornada que a gente fez com a Torc e também com a questão do TNPS. E só para fechar aqui um último comentário, hoje a gente tem um dos chatbots mais completos do mercado segurador, e ele nos foi muito útil, a gente é muito agradecido a ter feito isso bem feito, porque quando teve a pandemia, a gente tem 1.500 funcionários no Brasil, tem mais ou menos uns 300 e poucos no call center. Com exceção do call center, um dia depois, 90% desses que não eram call center já estavam trabalhando em casa remoto. Mais 1 ou 2 dias, 100% estavam remoto. Mas o call center é uma estrutura específica, com uma série de regras e complexidades. Mesmo assim, em 2 semanas, através do redirecionamento do nosso chatbot para o chat humano, a gente conseguiu botar os 350, 320 operadores ou funcionários do call center para trabalhar de casa também. Ou seja, no começo de abril, 2 semanas e meia após o começo da pandemia, a gente, como seguradora, estava 100% trabalhando de casa. Ou seja, não deixamos de atender o cliente e ainda cuidamos muito dos nossos funcionários para que eles não precisassem ficar se movimentando por aí em transporte coletivo e ficassem sujeito à Covid, que é o que eu nem preciso dizer o quanto é relevante nesse momento. Todo mundo tem falado muito do novo normal, mas um aspecto que tem sido muito marcante, que a gente discute na Zurich, é a aceleração, né? Além das coisas novas que vão surgir, essa pandemia acelerou uma série de coisas. Exemplos, a consciência sanitária da população nunca vai ser tão importante, acelerou, as pessoas aprenderam e isso vai ficar. A questão de home office, certamente uma série de empresas, quando voltar e já tiver uma vacina, também vai estar mais home office do que era. E outra, digitalização, que já era uma obviedade. Então, na prática, eu tenho 2 olhares. Um é a aceleração, então a gente precisa acelerar. A gente já tinha uma visão estratégica sobre como digitalizar e a gente vai ter que acelerar. A gente criou uma célula de aceleração e aí eu faço menção ao Murilo, que também a gente está tendo apoio em diversos projetos de várias soluções. Sozinho, você não chega lá. E o segundo, que é mais específico do nosso segmento, o nosso segmento, como eu falei, ele é intermediado pelos corretores. E a gente tem milhares de corretores no Brasil. Então, um dos desafios que a gente tem é apoiar esses parceiros de negócio que não necessariamente estavam digitais nesse momento, para que eles entrem no jogo digital, né? Você pode pegar corretores maiores que estão já mais adaptados, mas tem uma série de parceiros nossos que precisam entrar no jogo mais rápido e mais digital. Então, essa é uma prioridade nossa também. Primeiro, a gente tem um mantra lá na Zurich sobre inovação, que é inovar por inovar não faz sentido, né? A inovação funciona e vai muito bem quando ela é norteada por uma estratégia. Então, isso é uma coisa que é muito interessante que a gente não perde de vista. E, nesse sentido, a gente tem aqui tanto a Torc, por um lado, que de novo, reforçando, não dá para fazer sozinho, então, sempre vão ter parceiros, e sempre você vai precisar de ajuda para acelerar as coisas, até porque senão você não faz as coisas rápido. E
E o segundo, acho que eu gostei muito do tema do Murilo, a gente está no momento darwiniano mesmo, então a Darwin e as startups têm um papel muito relevante, muito relevante. Então, eu ainda acho, óbvio que a gente tem receio sempre de passar por uma disrupção, né, como se fala, como uma indústria tradicional, mas eu ainda tendo a olhar as startups muito mais como parceiros que podem me prover e acelerar processos e serviços, e mesmo aquelas que me ameaçam, são uma grande oportunidade, um alarme de forçar a gente a correr mais rápido ou aumentar e melhorar os nossos produtos e serviços. Então, eu acho que tanto as startups como as consultorias são entidades muito relevantes no processo de inovação.